Adquiri a minha carta de condução ou habilitação para conduzir da categoria C1 em Moçambique. Neste vídeo eu vou falar de todo o processo que eu levei até ter a minha carta de condução na mão. E foi um processo que levou-me cerca de um ano, gente. Não foi fácil para mim. Muita gente consegue ter a carta de condução em tempo recorde. Outros falam de 3 meses, outros falam de 4 meses. Comigo foi diferente, pessoal. Eu consegui a minha habilitação para conduzir em cerca de um ano e alguns meses. Estamos a falar de uns 2 ou 3. E eu vou vos contar sobre como foi todo o processo. O processo para mim foi longo, mas foi por conta de muita coisa que eu tive que passar ao longo desse todo o período. Uma das razões foi falta de dinheiro, tempo. Não vou dizer que foi falta de tempo, porque eu, durante este um ano, tenho feito conta própria. Então, eu tinha um pouco de tempo, pelo menos aquela uma hora para estudar. As aulas teóricas eu sempre tive, mas o motivo que me fez, na verdade, levar esse todo o tempo é dinheiro. E essa é uma dificuldade muito grande que os moçambicanos têm tido. Mas, graças a Deus, eu hoje em dia tenho a minha habilitação para conduzir nas mãos. Não foi fácil, nunca é fácil, até porque se fosse fácil, muita gente teria a sua carta de condução nas mãos, mas é um pouco difícil. A vida do moçambicano é muito puxada, é muito corrida e é muito dura mesmo. Nós damos no duro todos os dias. O moçambicano trabalha, guys. O moçambicano trabalha aqui, de tanto ele trabalhar, está a ser mandado embora da África do Sul, porque os sul-africanos dizem que os moçambicanos, os estrangeiros, estão a roubar o trabalho deles lá, quando não faz sentido. Os próprios sul-africanos é que têm preguiça nas mãos, e eles vão sentir isso na pele depois de ter mandado todos os estrangeiros para fora. Eu acho que já começou a acontecer até, mas o assunto não é este aqui. Estamos a falar de carta de condução. Como é que foi? Quais foram os requisitos que eu tive que levar em conta para começar o processo da minha carta de condução? Primeiro, guys, eu vou falar do mais importante de todos. Identificação. Um documento que te identifica como pessoa. Um documento que identifica a tua nacionalidade, reconhece o teu nome e todos os teus dados constam lá no bilhete de identidade. Então, tu vais precisar de um bilhete de identidade. Então, estamos a falar de bilhete de identidade. O próprio BI funciona. Passaporte funciona nessas situações, e talvez outros que eu não tenho em mente agora, mas os que me vêm em mente é BI e passaporte. Tu vais precisar de um desses documentos para começares a fazer tua inscrição e fazer aulas para habilitação de conduzir ou carta de condução. O segundo item é dinheiro, guys. Seria o mais importante de todos, mas como primeiro tratamos da identificação, vamos colocar dinheiro na segunda posição. Dinheiro, guys. Sem dinheiro, você não vai ter como fazer a carta de condução. Por quê? Porque são precisos valores monetários. O Estado cobra, a escola em si é privada. A escola que vai te lecionar as aulas, tanto teóricas, tanto práticas, para adquirir a tua carta de condução, cobra valores monetários. Estamos a falar de dinheiro, coins. Então, tu vais precisar de dinheiro. No meu caso, eu, quando fiz a inscrição, paguei cerca de 10 mil meticais. Houve um corte de energia, mas isso não é problema, porque ainda temos conosco os raios solares que vão nos ajudar na iluminação. Então, eu dizia que, no meu caso, eu paguei cerca de 10 mil meticais. Isso por quê? Porque eu paguei em parcelas. Paguei uma parte, paguei a outra e depois terminei. Então, eu fiz 3 prestações neste serviço. Foi isso que me fez levar muito tempo, porque me lembro que primeiro paguei acumulei dinheiro e fui pagar cerca de
3.500 meticais, acumulei um outro valor, fui pagar e acumulei outro, paguei. O que me fez demorar, na verdade, é porque eu tinha aquela ideia de não, se eu ainda não terminei de pagar, não posso ir à escola. Deixa eu terminar de pagar primeiro e só depois irei à escola. Então, isso é que me levou tanto tempo, porque se eu fosse à escola eh, estudar, enquanto eu procurava dinheiro de pagar, teria terminado num tempo mais reduzido. Não digo em tempo recorde, né? Mas estou a falar de um tempo mais reduzido. Então, este é o valor que eu paguei na escola, cerca de 10.000 meticais. Este foi o valor que eu paguei na escola, o valor de inscrição para receber as aulas na escola de condução. Então, porque depois deste valor vem os outros processos, que são outros valores monetários que você vai ter que pagar ao governo, no caso a instituição chamada Inatro. Há muito tempo eu ouvi dizer que chamavam de Inater, mas hoje em dia já mudaram de nome ou atualizaram o nome, já é Inatro. Então, para fazeres o exame teórico, por exemplo, marcação do exame teórico, tu vais ter que gastar uma coisa de 2.000 e alguma coisa, 2.000, quase 2.200 meticais só para fazer o exame teórico. Então, depois vais ter que fazer o exame prático também, que vais ter que gastar uma coisa de 2.200 meticais também. Neste tempo, atenção, não estou a dizer que este valor é para sempre, talvez venham atualizar, pode subir, pode descer, mas no período que eu fiz a minha habilitação, eu paguei esse valor, que foi de 2.200 meticais para exame teórico e 2.200 meticais do exame prático. Estes foram os valores que eu paguei para o exame teórico e exame prático. Pode subir, pode baixar, como eu disse, mas esse foi o valor que eu paguei, sem contar com o dinheiro de transporte que vais ter que pagar se tu estiveres distante da escola que vais receber as aulas. Tu vais ter que gastar dinheiro de transporte, por exemplo, né? Dependendo das vezes que você vai ir à escola para receber as aulas, tu vais ter que gastar com o dinheiro dos testes, porque a escola também, as escolas de condução em Moçambique, acho que todas elas cobram pelos testes que dão aos seus alunos. Vais ter que pagar praticamente muita coisa. Tu, por exemplo, ao ires fazer ao marcar para fazer exame teórico, vais ter que tratar alguns documentos e todos esses documentos exigem dinheiro. No meu caso, eu gastei volta de, não sei, por aí 2.000 meticais só para tratar documentos para ir fazer exame teórico. Estamos a falar de atestado médico, estamos a falar de muita coisa. Eu tive que gastar praticamente uns 2.000 meticais. Estou a falar do meu caso, não sei os outros. Atenção, neste vídeo eu estou a falar do meu caso, não estou a falar por todos, estou a falar por mim, eu como o dono deste canal. Estou a falar por mim. Então, o processo é um pouco complicado por causa do dinheiro, na verdade. O dinheiro e a disponibilidade da pessoa são dois fatores muito importantes para tu conseguires ter a tua carta de condução. Dinheiro, identificação e o tempo que você tem são muito importantes. Então, por que eu estou a falar de carta de condução neste vídeo? Na verdade, estou falando de carta de condução porque carta de condução é um instrumento muito importante para quem quer sair da pobreza. Guys, quem quer sair da pobreza é imperioso ter uma carta de condução nas suas mãos. É por isso que eu venho todo esse tempo batalhando para ter uma carta de condução aqui em Moçambique, em Maputo especificamente. Quando se trata de negócios, a carta de condução é muito importante. Vocês sabem que nesse canal eu falo de negócios, dou dicas de negócio, dou aulas de negócio,
eu faço de muita coisa que tem a ver com negócios neste canal. E por que que eu trago este fator carta de condução? Porque a carta de condução te faculta muita coisa no mundo dos negócios. Quando você tem carta de condução, você consegue transportar produtos, você consegue adquirir produtos, você consegue alugar um carro, é, fazer frotas, é muita coisa. Você consegue fazer dinheiro tendo uma carta de condução. É por isso que eu trouxe o item carta de condução neste canal. Este canal é sobre negócios. Olha, ter carta de condução sendo um jovem em Moçambique ou em qualquer parte do mundo não é um luxo. Eu sei que outros vão vir me atacar aqui no canal, tipo, agora está a se exibir, tem carta de condução e tal. Não, ter carta de condução é como ter BI em outros países. Aliás, ter carta de condução é muito, às vezes chega a ser muito mais fácil em Moçambique do que nos outros países. Sabias que para ter carta de condução em outros países tens que passar por muitos processos, critérios que não acabam só para te facultarem uma carta de condução? Por exemplo, na Europa é muito difícil ter uma carta de condução. Não vou falar dos demais. É muito difícil ter uma carta de condução na Europa do que em Moçambique. Em Moçambique, a única coisa que nos traz dificuldades para ter uma carta de condução é dinheiro. Mas nos outros países, por exemplo, você pode ter dinheiro, mas não ter carta de condução. Por exemplo, muitos artistas famosos que a gente conhece têm muito dinheiro, mas não têm carta de condução, porque o processo é muito difícil. Para adquirir uma carta de condução nos outros países é muito difícil, o que nos dificulta nós como moçambicanos ou africanos é dinheiro. Além disso, é disponibilidade e identificação. Fora isso, não há mais conversa. Agora, ter carta de condução te faculta muita coisa no negócio. Você, por exemplo, pode ir para outra província, ir buscar mantimentos, ir buscar outros produtos que aqui no sul ou em Maputo não tem e vir comercializar esses produtos à vontade. Você pode fazer intercâmbios tendo carta de condução. Carta de condução vai te facilitar muita coisa quando se trata de negócios. Quando você tem carta de condução, consegue um meio de adquirir uma carinha, ou aluga um carro, ou trabalha para alguém, ou faz serviços de táxi, ou é muita coisa, gente. É por isso que eu trouxe o fator carta de condução aqui, não para me exibir, mas para incentivar os jovens a terem carta de condução, porque carta de condução vai te facultar sobre muita coisa. E às vezes você até pode sair da pobreza tendo só uma carta de condução, sem formação escolar, sem... É só saber ler e escrever e entender um pouco de português, tu consegues ter uma carta de condução, diferentemente das faculdades por aí que existem. Não estou a dizer que estudar é mau, estudar é muito bom. Vocês que conseguem ir à faculdade, vão e façam de amor e coração, porque no futuro podem ser pessoas muito grandes e exemplos na família, na sociedade e até em grandes comunidades. Mas quando eu trago um assunto, carta de condução aqui, é para incentivar os jovens a terem um instrumento que vai lhes permitir com que tenham algum dinheiro ou metam algum dinheiro através da carta de condução nos bolsos. Guys, Moçambique é grande. Isto é muito grande para a gente explorar. Carta de condução pode te permitir isso, por exemplo. Você vai para o norte do país, por exemplo, vai comprar feijão em grandes quantidades e traz aqui para Maputo. Você consegue fazer grande dinheiro. Às vezes são coisas que... Esses são conteúdos que às vezes são pagos para obter, mas a gente traz aqui de graça. Então se inscreve no canal, coloca o teu like e comenta o que achas desse vídeo. Guys, eu estou aqui para vos incentivar. Quando se trata de negócio, eu estou dentro. Qualquer coisa que fale de dinheiro e investimento, eu estou dentro. Esse canal foi criado para isso. Há escolas, por exemplo, que te permitem fazer uma carta de condução
em prestações. Inclusive as escolas mais baratas, que cobram muito barato, além dos 10 mil que eu mencionei, e as escolas que cobram muito mais caro. Mas ter uma carta de condução é muito importante. E eu vim falar-vos da minha trajetória para conseguir adquirir uma carta de condução. Eu ainda nem tenho em mãos, como eu disse, mas o processo já está todo feito. No portal do utente do Inatro, eu estou completamente aprovado. Só falta ir buscar a minha carta de condução e começar a exercer as minhas atividades quando eu tiver oportunidade. Então, pessoal, eu vim aqui só para vos incentivar. Façam a vossa carta de condução, que um dia ela pode vir a te salvar, pode vir a salvar a ti, a tua família e os demais na sociedade. Eu, como jovem, vos incentivo a fazerem a vossa carta de condução. Seja ligeiro, seja pesado, seja que categoria vocês quiserem fazer. O mundo é grande e os sonhos também são vastos. Ninguém é impedido de sonhar. Agora, sonhar e concretizar, só a pessoa é que consegue quando quer. Então, se inscrevam no canal, coloquem o vosso like e comentem o que vocês querem saber sobre este processo de obter a carta de condução, que eu estou aqui para vos responder com A mais B.